Então esse é o pecado. Então nossas contribuições devem ser para a promoção do reino de Deus, especialmente para a obra da igreja local e a disseminação do evangelho pelo mundo, que é a ação missionária. Para ajudar então também aos necessitados e para acumular tesouros no céu e não na terra. E Jesus aconselhou: acumule tesouros no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói. Aqui na terra, tantos problemas podem acontecer. De repente você é rico, tem tudo. De repente pode estar pobre. Começa a acontecer tragédias familiares, começa a acontecer terremoto e maremoto, e começa a acontecer aí tufão, ciclone. Então você era rico num dia, pode ser que no outro dia você não tenha mais nada, não tenha nenhum prédio construído mais, nenhuma casa. Pode ser que de repente haja uma crise financeira mundial. Então tudo aqui está sujeito a acabar a qualquer momento. Mas aquele que acumula riquezas no céu, essa nunca se acaba. Então também devemos aprender a temer ao Senhor. Temendo ao Senhor todo o tempo, tendo respeito, admiração, adorando ao Senhor com a nossa vida, com o nosso modo de aplicar o nosso dinheiro. Então nossas contribuições devem ser proporcionais à nossa renda. Então como você contribui? De acordo com o que você ganha. No Antigo Testamento, o dízimo era calculado em uma 10ª parte. Dar menos que 10%, dar menos que o dízimo, isso implica em desobedecer a Deus. E equivale a, você vendo Malaquias 3, de 8 a 10, equivale então a roubar a Deus. Porque Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Mas vocês estão me roubando. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então, veja que é uma coisa tremenda. Será que algum ladrão entrará no reino dos céus? De maneira alguma. Então, nós temos que rever os nossos conceitos sobre algumas coisas tão importantes. Ninguém é obrigado a contribuir com o dízimo, mas você deve fazer com alegria, com prazer, sabendo que está fazendo a vontade de Deus, o desejo de Deus, para que a obra de Deus seja engrandecida e para que a obra de Deus também cresça na terra. Então, no Novo Testamento, nós vamos ver que essa ideia de dízimo ela não passa, ela não se acaba. Jesus confirmou isso. E no Antigo Testamento nós vamos ver então que é chamado então de roubador de Deus aquele que não contribui com seus dízimos. Então, vamos ver o Novo Testamento que não devemos hesitar em contribuir de modo até sacrificial, porque para nós o dinheiro torna-se tão importante no mundo capitalista que quando você dá o dízimo, você está realmente fazendo um sacrifício, e um sacrifício voluntário, um sacrifício alegre, um sacrifício de louvor, de adoração a Deus. Mas não deve ser pesado, não deve ser com tristeza, não deve ser com também um sentido de troca, mas um sentido de amor, de dar porque recebeu. Você só está então devolvendo uma parte daquilo que já recebeu, que Deus lhe deu. Então, para Deus aí o sacrifício envolvido é muito mais importante do que o valor monetário da dádiva, né? Não importa quanto é o seu dízimo, importa que ele foi um sacrifício de adoração, de louvor a Deus. O sacrifício para sermos salvos já foi feito por Jesus na cruz do Calvário, não precisamos fazer mais. Então, nossa vida nós vivemos para Deus, para agradá-lo, para adorá-lo. E esse sacrifício de adoração que nós prestamos a Deus quando lhe entregamos o dízimo é o reconhecimento então do seu poderio, o reconhecimento da sua provisão sobre a nossa vida. As nossas contribuições devem ser dadas com alegria. Veja 2 Coríntios 9, 7. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, tanto o exemplo dos israelitas no Antigo Testamento, quanto o dos cristãos macedônios no Novo Testamento, você pode ver 2 Coríntios 8,15, serve então de modelo essas contribuições. Davam com alegria. E Deus tem prometido recompensá-los de conformidade com o que nós temos dado a Ele. Você pode ver aí vários versículos bíblicos falando sobre isso. Por que sou dizimista? Vamos ver alguns motivos então.
Sou dizimista porque o dízimo é santo. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser consertar o erro de ter dado dízimo, você pode ver um exemplo lá no Antigo Testamento, que é dado, então, a quinta parte. Pega-se, divide-se o que está devendo, divide aí por 5 e acrescenta então mais uma parte, essa quinta parte, para poder repor aquilo que está devendo. Eu estou devendo meu dízimo, quero fazer, quero repor, quero consertar esse erro. Então diz que você calcula quanto você deve e acrescenta a quinta parte para poder você consertar o que já fez errado. Se você tiver uma ideia de uma intimidade com Deus e achar que devolvendo, entregando aquilo que já deve, está bom, então você faça isso. O importante é estar em comunhão com Deus. E se você deseja então consertar alguma coisa do passado e quiser colocar em dia, é ótimo. Se não puder, pelo menos comece a partir de hoje a fazer o que é correto. Então, aí no Antigo Testamento ensinava então quanto ao todo o dízimo do gado, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Então ali o dono dos animais contava os animais e separava então a 10ª parte para Deus. Sou dizimista também porque quero ser participante de grandes bênçãos de Deus. Veja Malaquias 3,11. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações o chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é uma promessa de Deus. Existe o devorador, o nosso inimigo, e ele cobra juro. Além dele cobrar o dízimo, ele cobra o juro, porque você não entregou para Deus, ele vai ter que entregar para ele. Muitas vezes vem em forma de doença, roupa rasgada, sapato furado, problemas, né, acidentes e tal, mas que você vai pagar, vai, e com juro. Você não entrega para Deus, mas vai ter que entregar para outro. Então você deve pensar nisso, porque Deus diz que quando você contribui, ele tapa a boca do devorador, ele impede a ação de Satanás tomando o seu dinheiro. Bom, também sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir janelas do céu, não derramar sobre vós tal bênção, que dera vos advenha maior abastança. Então veja bem o que Deus está dizendo. Trazei os dízimos à casa do tesouro, à congregação, à sua congregação onde você congrega. Olha, você não come num restaurante e entrega o dinheiro no restaurante do outro lado da rua, na frente. Você entrega o pagamento pela sua refeição no restaurante onde você está comendo. Assim também o dízimo. Você não pode congregar numa congregação e dar o dízimo em outra congregação, ou usar o dízimo para alguma coisa. O dízimo é da congregação, você tem que entregar na congregação para ser usado na obra de Deus naquela congregação. Também sou dizimista então porque Deus é dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Também sou dizimista porque eu mesmo vou gozá-lo, né, na casa de Deus. Deuteronômio 14:23, que diz: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das suas vacas e das suas ovelhas, para que apenas aprendas aí a temer o Senhor teu Deus por todos os dias. Bom, também sou dizimista porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É o único ditado que Jesus deixou. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso está em Atos 20:35. Em tudo vos deu exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos. Recordamos então as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele me disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Sou dizimista também porque Deus ama o que dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo o que propôs do seu coração, não com tristeza, mas sem constrangimento, né, nenhum, e porque Deus ama o que dá com alegria. Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. 1 de Crônicas 29:14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Então olha o sentido aí verdadeiro
daquele que